Bom dia, mano. Vamos para a nossa aula de hoje. Mais uma vez temos que seguir um ritmo acelerado de matéria para que a gente possa nessa aula com certeza fechar esse capítulo. Infelizmente vamos ficar com o próximo para a atualidade para o próximo bimestre, o que vai fazer com que a gente tenha que dar uma avançada também nas matérias. Então provavelmente esse ritmo acelerado de matéria nós teremos que levar até o final do ano. Mas calma, eu cada vez mais estou bolando meios de vocês não ficarem perdidos na matéria. E para dar certo, vocês têm que sempre estar comunicando. Surgiu uma dúvida, qualquer dúvida, não entendeu uma parte, achou confuso, quer mais informação, fale. Não se acanhe de perguntar, porque agora mais do que nunca a gente precisa de comunicação para que a matéria seja passada completamente para vocês. A gente viu na última aula até a parte de ditadura civil-militar, na parte de censura. E hoje a gente começa numa parte que é, na verdade, uma resposta à ditadura, que é a resistência a ela. Nenhuma ditadura acontece em total apoio da população. Até ditaduras que tiveram largo apoio popular, sempre tem alguém que vai ser contra um regime ditatorial, de autoritarismo. Um exemplo que a gente tem, que a gente viu esse ano, não faz muito tempo, é do nazismo. Quando o nazismo sobe ao poder, ainda tem gente que era contra ele. Lógico, todo regime ditatorial, ele também tem que ser repressivo. O que digamos, caracteriza uma ditadura é a questão de que nele as, digamos, leis, projetos, reformas, enfim, todo o aparato político está sob o controle de uma única pessoa ou de um único grupo que não respeita, digamos, votações, conselhos populares, plebiscitos e persegue a oposição. Toda oposição é vista como um ato subversivo, e aí vem uma palavra importante. O que é um ato subversivo? É tudo o que vai contra a ordem vigente. Então, é algo muito vago. Eu posso falar que é subversivo o futebol. Por quê? Porque da minha ordem vigente aqui, o futebol é subversivo. Não pode futebol, estou proibindo futebol. Posso dizer que o vôlei é subversivo, porque eu acho horrível esse tipo de esporte, ele não agrega nada a ninguém, então não quero aqui no meu país. Ou posso dizer que o carnaval é subversivo. Carnaval, uma festa, a pessoa só comemora, não faz nada de bom para a sociedade, eu quero fora. Então, o teor de falar que algo é subversivo é completamente dependente de quem está no poder de falar o que é e o que não é. Então, sempre que vocês verem qualquer governo falar que tal ato é subversivo, tem um pé atrás com ele. Falar que, digamos, um ato é ilegal, ok, porque tem conjuntos de leis. Se uma lei é desrespeitada, automaticamente esse ato é ilegal. Exemplo de um ato ilegal é depredação de um patrimônio público. É um ato ilegal. Mas esse monumento aqui na praça da minha cidade é um monumento aos bandeirantes, aos exploradores portugueses que desbravaram o interior do Brasil e
fizeram de escravos muitos indígenas. Não quero isso na minha cidade. Aí eu juntei um grupo aqui e fui ali e quebrei aquela estátua. Você não pode fazer isso. Existem meios legais de se retirar um monumento de uma cidade. Se uma pessoa vai lá e quebra, ela está depredando um patrimônio público. Então é um ato ilegal. Agora, vamos pegar esse exemplo. Vamos mudar para um ato uma visão subversiva. Vocês aí, o grupo de vocês, está preso porque vocês se reuniram na praça e está proibido reunião de pessoas. A lei fala que é proibido reunião de pessoas? De onde veio isso? O presidente falou. Pronto. Tá aí um exemplo de uma visão subversiva de um ato de uma pessoa que não é ilegal. Então não confundem muitas coisas. Subversivo é uma coisa, ilegal é outra. Nem sempre um é outro. Durante o regime militar, foram organizados diferentes movimentos de resistência à ditadura. Pessoas de diversos setores da sociedade denunciaram problemas relacionados ao governo, como o intenso uso da violência praticado pelo Estado e a falta de liberdade. A resistência artística. A resistência à ditadura foi expressa de várias maneiras. Muitos artistas passaram a produzir obras engajadas que denunciavam o que acontecia no Brasil. Por causa da censura e da falta de liberdade, esses artistas procuravam se expressar de maneira sutil, para que suas críticas não fossem facilmente notadas pelos agentes responsáveis pela censura. Essa é uma característica muito do nosso setor artístico, digamos assim, da nossa classe artística brasileira. Aqui no Brasil, tinha, lógico, gente que era mais exaltada na sua resistência e falava abertamente, mas eles perceberam que quem falasse abertamente rapidamente era pego, levado para o doicode, torturado e alguns nem apareciam de novo, alguns morriam. Então como é que a gente vai se proteger disso? Vamos usar de inteligência para fazer uma crítica inteligente e que os censores não notem. Pela música. Nesse período, foram compostas diversas canções que contestavam a ditadura e os valores disseminados por ela. Vários festivais de música foram promovidos ou transmitidos por emissoras de televisão durante a década de 1960. Eles contribuíram para revelar novos artistas, para difundir algumas músicas que continham mensagens contrárias à ditadura. Uma canção Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, que participou do Festival Internacional de Canção Popular de 1968. Entre os artistas que compuseram e cantaram canções críticas à ditadura, destaque-se Chico Buarque, Carlos Lira, Zé Kitts, Nara Leão, Elis Regina, Raul Seixas, Elza Soares, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Entretanto, ao longo do regime militar, muitos músicos foram censurados e perseguidos, sendo alguns deles presos e exilados. Um exemplo que eu sempre lembro, um bom exemplo mesmo, é o do Caetano Veloso da música Cálice. A música, se você for ver friamente, sem pensar no que está sendo falado, ela está falando praticamente de uma passagem bíblica. Parece isso. A música, o refrão é: Pai, afasta de mim este cálice, afasta de mim esse cálice, sujo de vinho tinto de sangue. Agora tá, Pai, afasta de mim esse cálice. Cálice, o objeto, cálice. Mas se você parar para ler de novo a frase: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, ele tá fazendo uma crítica à censura. E essa música passou. Essa música, ela não foi censurada essa parte. Porque ele usou do português, da nossa língua, para driblar o censor. E conseguiu. E esse é um dos muitos exemplos que a gente tem. A gente tem muitos exemplos de artistas que usaram da língua portuguesa para enganar os censores. E eram críticas muito bem pensadas.
na hora de se fazer, porque lendo a letra, o censor ia pensar uma coisa, mas na hora de cantar, a população ia entender outra. A apresentação da cantora Elza Soares em Festival de Música de São Paulo foi um momento bem emblemático disso. A gente tem aqui uma foto disso, de 1968. E assim como outros artistas, Elza Soares foi exilada durante a ditadura. O próprio Caetano Veloso também foi exilado durante a ditadura. No cinema, muitos diretores de cinema, como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, Júlio Bressante e Rogério... Aqui é meio difícil falar. Zeganzerla, também fizeram críticas sociais e políticas que questionavam a ditadura. Diversos de seus filmes procuravam denunciar a situação de miséria e humilhação que muitos brasileiros viviam, além de opiniões, costumes e valores que não estavam alinhados com os disseminados pela ditadura. Vários desses filmes foram censurados, tiveram cenas excluídas. Outros foram impedidos de serem lançados no Brasil, e alguns chegaram a ser completamente destruídos pelos órgãos repressores do governo. No caso do cinema, diferente da música, é mais difícil passar a crítica, porque a gente está falando de imagem e texto. No texto eu posso tentar enganar, mas na hora da imagem aí é difícil. Então, digamos, o cinema tentou passar as suas críticas, mas dos meios artísticos é o que menos conseguiu passar coisas. Apesar de, sim, alguns terem conseguido, de fato, passar suas críticas. Por exemplo, temos o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. É um filme bem conhecido. E, se me lembro bem, vocês encontram ele completo no YouTube. Eu tenho quase certeza que sim. O teatro. Durante a ditadura, o sofrimento da população brasileira e os problemas sociais do país foram denunciados em diversas peças, como Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e Navalha na Carne, de Plínio Marcos. Entre os destaques da época está o grupo teatro de Arena, dirigido por Augusto Boal e Gianfrancesco Garcinieri. Em suas peças, o grupo tratava de questões sociais, além de lutas históricas da população brasileira, como Arena contra Zumbi, Samba contra o 00 dólar e Arena contra Tiradentes. Outro grupo que se destacou foi o Teatro Oficina, dirigido por José Celso Martinez Correia. O grupo frequentemente tratava de temas polêmicos, criticando os contextos políticos do período. Então, o que é esse Arena contra Zumbi? Arena contra Tiradentes? Vamos voltar um pouquinho lá na parte em que o regime institui só 2 partidos. Ao instituir 2 partidos, um deles era o Arena. E o que é esse Arena? Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo. Quando eles botam no nome da peça Arena contra Zumbi, Arena contra Tiradentes, eles podem estar falando, é do nosso nome, Teatro de Arena, e a gente está botando aqui Arena contra Zumbi porque o nosso grupo se chama Teatro de Arena. Mas a crítica já começava no título. Eles estavam falando desse Arena do partido do governo. Era o governo contra Zumbi dos Palmares. Governo contra Tiradentes. 2 heróis nacionais. Então, as críticas artísticas, elas tinham uma sacada muito boa que usava muito do português. E principalmente nas contradições linguísticas. Você pode achar que está falando de uma coisa, mas está falando de outra. E o que é incrível, o que até hoje eu não entendo, é como os censores eram tão facilmente enganados. Tem letra que é tão óbvio, era tão óbvio a crítica,
que a gente só pode pensar que o censor nunca teve aula de português, porque a gente lendo a gente entende o que está sendo falado. Mas é uma coisa que fica interessante na nossa história. Esse tipo de resistência artística que usava muito da inteligência, da sagacidade e do uso correto do português para passar suas ideias contra o governo. A resistência na imprensa. A imprensa brasileira foi profundamente afetada pela repressão promovida pelo governo. Muitos jornais que faziam oposição ao regime militar foram fechados. Veículos de comunicação que conseguiram manter suas atividades eram constantemente alvo de censura. Algumas redações de jornais e editoras de livros tiveram edições impressas apreendidas e destruídas, além da prisão de seus editores. Lógico, né, gente? A gente tá falando de imprensa, aí a comunicação direta, não tem muito de artístico aí para poder enganar a censura. Era uma questão de eu quero passar uma notícia. Eu quero falar de um determinado assunto. E o governo vai lá e não deixa. Eu não tenho como contornar isso. Eu não tenho como inventar um caso que eu faça uma alusão, uma crítica. Senão o meu jornal perde nome. Eu estou inventando coisa. O jornal, ele vive de fatos. Na verdade, na prática, ele vive de versões de fatos. E a gente tem um exemplo aqui bom. É a censura que aconteceu no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele foi um jornal... É o Estadão, que a gente conhece geralmente. Ele foi um jornal que ele teve uma sacada para falar para o público que ali houve crítica. Crítica não, censura. Que... Aí, por exemplo, ele está na parte de investigação policial. Aí tá falando de crimes. Aí ele queria falar de um desaparecimento de uma pessoa. Que na verdade essa pessoa tinha sido pega pelo doicode. E aí censuraram essa notícia. O que eles botavam no lugar? Uma receita de bolo. Aí o pessoal tá olhando, peraí, na parte de crime e receita de bolo? Aí, no boca a boca, essa coisa ficou... Pô, mas que isso? Por que tá botando receita de bolo? E eles foram espalhando para a população que quando tem algo estranho ali no jornal, era porque ali tinha uma notícia que foi censurada e eles tiveram que botar algo para preencher aquele espaço. Então, com o tempo as pessoas já pegavam o jornal Estado de São Paulo e via, receita de bolo aqui na parte de esporte, censura. Receita de bolo na parte de economia, censura de novo. E por aí vai. Aqui a gente tem um exemplo, tá aqui a página do jornal, a censurada e a que foi publicada. A censurada tá uma notícia que é a defesa da liberdade de imprensa não é solitária. E com subtítulo de combate a todo o jornal. E aí recortam essa parte e botam os Lusíadas de Camões. Botam um poema no local. Insatisfeitos com a condição imposta pelo governo, alguns jornalistas criaram periódicos independentes, formando a chamada imprensa nanica. Por que a imprensa nanica? É uma imprensa muito pequena, que é pessoas pequenas que estão se reunindo para fazer aqueles jornais, para poder passar essas notícias. Nesses periódicos, o humor e a ironia eram frequentemente utilizados como recurso para escapar da censura, porque afinal a censura brasileira na ditadura parecia que não tinha feito aula de português. E transmitir notícias e críticas ao regime militar. Um dos destaques da imprensa alternativa no Brasil durante a ditadura foi o periódico O Pasquim, que teve grande aceitação no público leitor. Depois de um tempo, grande parte do pessoal do Pasquim foi presa, foi pega pela censura, quando eles se tocaram do que eles estavam deixando passar. A resistência estudantil. Essa aqui foi uma das resistências que teve mais peso. Porque muitos desses estudantes hoje são políticos brasileiros. Durante a ditadura civil-militar, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi uma das principais representantes do movimento estudantil. Entre outras atividades, seus membros
desempenharam um relevante papel social ao contribuir para a difusão da cultura popular existente no país, por meio da organização de centros de cultura popular. Com a repressão vigente no período, o movimento estudantil perdeu parte de sua capacidade de mobilização. Porém, os estudantes mantiveram algumas atividades políticas e promoveram congressos e encontros de maneira clandestina. Entre os eventos que marcaram o movimento estudantil nesse período está o assassinato do estudante Edson Luiz de Lima Souto, vítima de policiais. Sua morte ocorreu em março de 1968, durante uma ação militar em um restaurante estudantil na cidade do Rio de Janeiro. Os estudantes estavam organizando uma manifestação pacífica. Em repúdio ao assassinato de Edson, os estudantes organizaram marchas contra a opressão e a violência praticadas pelo governo. A maior dessas manifestações ocorreu em junho de 1968, que foi conhecida como a Passeata dos 100 Mil, e teve a participação de escritores, artistas, professores, intelectuais e operários. A questão do assassinato do Edson Luiz, inclusive, se a sua rua se chamar Edson Luiz, tá aí, você está descobrindo por quê. O assassinato desse estudante, ele aconteceu num momento em que cada vez mais a Uni estava conseguindo reunir mais e mais estudantes. E mais até pessoas que não eram da faculdade, pessoas do entorno ali das cidades, que estavam insatisfeitos com o governo ditatorial. E o assassinato dele foi um impulso para a resistência estudantil. Foi um impulso para movimentos contra a ditadura militar. E, principalmente, ele passou uma mensagem para o regime militar, civil militar, que teria que matar muita gente se fosse continuar nesse método de violência aberta. Lógico, a violência acabou logo depois da passeada dos 100 mil? Não acabou. Mas mudou um pouco só, o trato do governo militar com esses estudantes. Eles começaram a usar outros métodos de repressão. Lógico, em alguns momentos acontecia uma violência mais explícita que saía nos jornais. Na medida do possível, se saía nos jornais. Mas eles começaram, digamos, a empregar mais inteligência. O órgão de inteligência brasileiro foi muito empregado nesse momento. Muito por causa do que eles estavam vendo que as aglomerações estavam tomando proporções maiores. E ficar numa política de repreensão policial em manifestação poderia começar a dar resultados contra a ditadura militar. Resistências indígenas de quilombola. Com o pretexto de estimular o desenvolvimento econômico do interior do país, o governo militar promoveu uma série de grandes obras, como a construção de rodovias e de usinas hidrelétricas. Além disso, os militares autorizaram que as empresas de mineração explorassem diferentes territórios e que grandes proprietários rurais desmatassem amplas extensões de terras para o desenvolvimento da agropecuária. Muitas dessas ações foram realizadas sem a devida preocupação com as comunidades que habitavam o território afetado. Assim, parte da população que vivia no interior, como indígenas e quilombolas, foi amplamente prejudicada, sofrendo diversos tipos de violência. Tem gente que agora está pensando, nossa, tá parecendo que hoje em dia... Então, gente, por mais ruim que as políticas do atual governo está sendo para quilombolas indígenas, não chega aos pés do que a ditadura civil militar fez. Ali, digamos, houve um planejamento para afetar essas comunidades. Tem-se casos pensados até de morte de tribos indígenas. Então, por mais que a situação hoje seja ruim, acreditem, nessa época era pior. Não que hoje seja bom, mas
Só fazendo essa diferenciação de hoje para o que foi na ditadura civil-militar. No final da década de 1970, por exemplo, a construção de uma barragem no estado da Bahia alagou uma vasta área de territórios quilombolas das comunidades de Barra, Bananal e Riacho de Pedras, no município de Rio de Contas. Os alagamentos geraram grande miséria nessas comunidades, que não receberam qualquer tipo de indenização do governo militar pela perda de suas terras. Em meio ao processo de desenvolvimento econômico promovido pelo governo, houve também ocupação irregular das terras indígenas. Muitos povos foram expulsos de seus territórios e houve perseguição, prisão, tortura e morte de lideranças indígenas que reivindicavam os direitos de sua população. Em 1980, como maneira de resistir à violência praticada pelo Estado e seus aliados, lideranças indígenas fundaram a União das Nações Indígenas, uma organização de caráter nacional comandada por indígenas com o objetivo de defender os direitos desses povos. Ou seja, eles viram que não dava só para eles ficarem reclamando com o governo, que o governo estava querendo que cada vez mais tirar o que eles tinham. Então eles se organizaram num movimento popular e deles, que pressionaria o governo por meios diretos de críticas e exigências. A resistência armada. Entre 1969 e 1974, o Brasil teve como presidente o general Emílio Garrastazu Médici. Esse, se a gente pode falar de um pior, foi o pior. Foi o mais agressivo deles. Esse período ficou conhecido como os Anos de Chumbo. Então, só para vocês terem ideia de como ele foi pior, não é à toa que os Anos de Chumbo foram no governo Médici, por ser o mais violento e repressivo durante a ditadura. Com o aumento do controle do Estado sobre a sociedade, as possibilidades de se opor ao regime militar foram amplamente reduzidas. Dessa maneira, a ideia de resistir à ditadura por meio da luta armada ganhou força no período. Sob a forte influência de ideais comunistas e de movimentos revolucionários como a Revolução Cubana, formaram-se diversos grupos de resistência armada em áreas urbanas e rurais, como o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, a Ação Libertadora Nacional, ALN, e a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Esses grupos eram compostos por pessoas de diferentes setores da sociedade, como estudantes, operários, camponeses e ex-militares, que agiam principalmente por meio de assaltos para conseguir dinheiro e armas para seus movimentos. Houve também sequestros de diplomatas estrangeiros com a intenção de trocá-los pela libertação de presos políticos. Nesse caso, digamos assim, desses casos de sequestro, teve o caso do sequestro do embaixador americano e que estava envolvido hoje, se não me engano, ele é deputado Gabeira e a excelentíssima ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Só para vocês saberem, por exemplo, que pessoas dessa época hoje são políticos de nome no Brasil. A resistência armada foi violentamente reprimida pelo governo. Para o combate da guerrilha do Araguaia, por exemplo, ocorrido entre os anos 1971 e 1974, nas matas do rio Araguaia, na região amazônica. O exército construiu uma base militar e postos policiais na região. Para combater cerca de 70 guerrilheiros, o governo mobilizou aproximadamente 10 mil soldados, executando a maior parte dos membros da guerrilha. Então, essa parte da resistência armada é uma parte polêmica da parte de resistências. Por quê, professor? Então, a resistência armada, ela não era nem um pouco democrática. Se lembra quando eu falei que lá na parte do João Goulart, quando ele estava tentando apoiar, tipo, se apoiar no governo, agradando um lado e agradando o outro, direita e esquerda, e que aí ele fez uma política ali que o pessoal da direita achou que agradou mais a esquerda e ele acabou criando uma situação que o pessoal da direita achou um pretexto para fazer o golpe civil-militar.
Então, desde aquela época, tinha-se indícios de que a esquerda também não era nem um pouco democrática. A gente tem que pensar que a esquerda que eu estou falando é a extrema esquerda. A parte que sempre, digamos, desrespeita a democracia são as extremas. Extrema direita e extrema esquerda. No caso do Brasil, de 64, que seguiu na política, na vida civil do Brasil durante o regime civil-militar, a esquerda, ela tinha um setor que fazia essas resistências na música, no teatro, no cinema, nos jornais, que usava de críticas e maneiras inteligentes, construtivas, também com os estudantes em manifestações, que eles, em sua maioria, queria a volta do regime democrático. Essa resistência armada, não. Eles se apoiavam na Revolução Cubana, na Revolução Russa. Eles queriam apenas derrubar o governo e implantar uma ditadura de esquerda. No caso da parte da resistência armada, a grande maioria era antidemocrática. Então, assim, eles estavam lutando contra a ditadura que estava no Brasil. Eles estavam lutando contra uma coisa ruim, ditadura. Mas eles queriam botar a ditadura também, uma ditadura deles. Então, quem está certo? Os dois estão errados, na verdade. Ambos os lados estão errados. Mas também a gente tem que entender o contexto da época. Na época, a gente está falando aí de Guerra Fria. O planeta está dividido entre capitalismo e comunismo. E quando no Brasil ocorre uma ditadura de direita, a parte extremista da esquerda se sente mais do que nunca ameaçada e tenta pôr em prática meios de derrubar esse governo. Lógico que, como a gente vê, o livro nos informa e a história nos informa, o movimento armado brasileiro, ele era muito diminuto. Ia ser muito difícil eles conseguirem derrubar o governo. Mas, de qualquer forma, sendo difícil ou não, o governo civil-militar viu isso como uma ameaça e usou de uma força desproporcional para acabar com eles. O exemplo é a guerrilha do Araguaia. Eram 70 guerrilheiros e botaram 10 mil soldados para caçar eles. É completamente desproporcional e eles foram executados. Eles não foram presos, eles foram executados. Então a gente vê que, por mais errado que estivesse ali a resistência armada, inclusive nos seus métodos, o sequestro dos embaixadores tinha-se tortura psicológica. Tinham-se assaltos a bancos, tinham-se assassinatos. Então, não pensem em um do lado como santinho ou como demônio. Não sejam preto no branco. Ambos os lados estavam igualmente errados. Igualmente errados. Mas vocês têm que entender ambos os motivos. São motivos bons ou ruins? A maioria não são bons motivos, mas tem-se um contexto antes de se criar um julgamento. Até porque a gente está falando de uma outra época. Não faz muito tempo, numa visão histórica. Mas é outra época, inclusive, uma época muito antes de, na maioria, todos vocês nascerem, inclusive eu. Eu não estava nascido nessa época, eu não sou tão velho assim, gente. Então a gente tem que ter uma noção de como era essa época para poder fazer um julgamento mais correto do que aconteceu. Bem, turma, eu acabei me estendendo um pouquinho, porque eu tinha que fazer uma explicação melhor nessa parte de resistência. Vamos para o intervalo, voltamos às 10h20 para finalmente concluirmos esse capítulo.